Fala galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso Sunday Paper de número 230 é Sunday Paper, e tem coisa aí pra vocês assistirem, viu? E no Sunday Paper de hoje a gente vai falar dos fatores de risco associados à fraqueza adquirida na UTI. Mas primeiro, preciso lembrar vocês que agora a gente tem o clube de membros do canal, então você pode se tornar um dos membros do canal e ajudar a sustentar aqui este canal, mantê-lo vivo. Então você pode ser lá um membro estagiário, um membro plantonista ou chegar a ser um membro diarista. Onde que você vai parar aí nessa evolução aí, né? Então clique aí em Seja Membro, vejam aí a cada um dos níveis, qual você se adequa melhor e o que cada um tem direito, e faça parte aí do clube de membros do canal. Beleza? Bora dar uma olhada então nesse artigo de hoje dos colegas lá do Chile, publicado no Journal of Intensive Care, que tem um fator de impacto de 7.1. Então, quando a gente fala de fraqueza adquirida na UTI, né, a gente está falando de fraqueza muscular, perda de função física, tem uma incidência aí de 25% e pode chegar até 100% dos pacientes, dependendo de qual grupo de pacientes nós estamos falando, né? Para fazer esse diagnóstico, a gente utiliza avaliação clínica com MRC, avaliação eletrofisiológica, biópsia, a gente tem os métodos de imagem, né, com ultrassom, ressonância magnética. A fraqueza adquirida na UTI, ela é uma fraqueza generalizada, simétrica de membros, né? Então, braços e pernas, e inclui também a fraqueza respiratória. A gente não pode esquecer que músculos respiratórios são músculos esqueléticos e vão ser acometidos pela fraqueza adquirida na UTI também. Isso impacta a longo prazo aí a qualidade de vida do nosso paciente. Então, entender os fatores de risco, conhecer os fatores de risco, ajuda a gente a intervir e prevenir a fraqueza adquirida na UTI. Porém, entender esses fatores de risco é difícil pela variabilidade nos métodos de avaliação. Então, eles fizeram aqui, né, um overview das revisões sistemáticas, né, um olhar global sobre as revisões sistemáticas sobre o tema, para identificar e sintetizar de forma abrangente todos os fatores de risco relatados para fraqueza adquirida na UTI ou condições semelhantes em pacientes críticos. Então, o desenho, né, foi um overview de revisões sistemáticas, que foi lá colocada prospectivamente na plataforma Próspero, registrada lá na Próspero, né? Seguiram aí o Prisma, e a ferramenta para avaliar o viés dos estudos incluídos, eles usaram o ROBS-2. Aqui a gente vê o fluxograma, né, da busca na base de dados, do screening dos textos de interesse, chegando aí então em 18 revisões sistemáticas incluídas aí. Então a gente vê aqui, né, nos resultados que eles incluíram ao todo 18 revisões sistemáticas, e dessas revisões sistemáticas 10 incluíam meta-análises. E aí ele tem essa figura aqui que é bem legal, mostrando os fatores de risco para fraqueza adquirida na UTI, dividido, né, como a gente divide hoje em dia, em modificáveis e não modificáveis. Então eu trouxe esse artigo aqui principalmente por conta dessa figura. Quebrei ela aqui no meio para a gente poder ver mais de perto, né? Então aqui a gente tem os fatores de risco modificáveis. Então o fator de risco aqui, ó, metabólico, que é hiperglicemia, né? O paciente desenvolve aí resistência à insulina, isso afeta nosso sistema neuromuscular. Os fatores de risco aqui da administração nutricional, então nutrição parenteral, e a entrega de energia e proteína, né? De calorias e proteínas. A gente tem aqui os tratamentos farmacológicos, então uso de bloqueadores neuromusculares, corticoide, uso de aminoglicosídeos, que é uma classe de antibióticos, terapia de substituição renal e uso de noradrenalina, né, as drogas vasoativas. Aqui, nos fatores de risco não modificáveis, né, que a gente não consegue intervir, no aspecto demográfico, sexo feminino, idade avançada, né, quanto mais idoso, maior o risco. A gente tem aqui em comorbidades pré-existentes, diabetes aparecendo aqui, de novo, né, resistência à insulina aparecendo aqui. A condição na admissão da UTI, então quanto mais grave a doença, então pela parte 2, pelo SAPS, mais risco esse paciente tem. A condição neurológica ou falência neurológica na admissão da UTI, e um paciente grande queimado aparecendo aqui também. Aqui, com a progressão da doença na UTI, ele coloca aqui o SOFA, né, que é o score de falências orgânicas agudas, ventilação mecânica, tempo de internação na UTI, SIRS, sepse,
choque. Então, quanto maior aqui o impacto inflamatório no doente e doenças infecciosas. E outros ele colocou aqui, ó, o nível mais alto de lactato, hiperosmolaridade, distúrbios eletrolíticos e disfunção dos músculos respiratórios. Então, uma figura bem legal, trazendo aí os fatores de risco modificáveis, não modificáveis, separando ali, né, em tipos. Então, bem interessante para a gente conhecer todos os fatores de risco aí que já foram relatados na literatura para fraqueza adquirida na UTI. E aí ele traz como conclusão que fatores de risco não modificáveis para fraqueza adquirida na UTI, como a idade avançada, sexo feminino, falência de órgãos, têm a necessidade de monitoramento direcionado nesse grupo de pacientes. Então, pacientes desses grupos aqui, né? Então, ele colocou 3, por exemplo, idade avançada, sexo feminino e falência de órgãos. Já que são fatores de risco não modificáveis, que a gente não consegue mudar, a gente precisa estar perto, monitorando, prevenindo para que esses pacientes não desenvolvam a fraqueza adquirida na UTI. Já os fatores modificáveis, como controle glicêmico, bloqueio neuromuscular, corticosteroides, aminoglicosídeo, terapia de substituição renal e noradrenalina, mostram impactos variáveis no risco de fraqueza adquirida na UTI. De novo, pela dificuldade, pela variabilidade dos métodos diagnósticos também, né? E é importante observar que alguns fatores de risco produziram resultados contraditórios e alta heterogeneidade. Se a gente olhar, por exemplo, para o bloqueador neuromuscular, a gente vai ver que tem diferentes conclusões em diferentes revisões sistemáticas e meta-análises. Então, ainda é um tema bem importante da gente estudar, entender e aprofundar cada vez mais para evitar todas aquelas complicações que eu sempre bato no pé aqui, né, do doente que passa pela UTI e evolui com fraqueza adquirida na UTI. Beleza? Então, não esquece de curtir esse vídeo antes de partir aqui para o próximo, de clicar na setinha aqui embaixo e compartilhar esse vídeo lá nos seus grupos, se inscrever aí no canal se você não é inscrito, comentar, nem que seja aquele comentário no engajamento, e clique em Seja Membro, faça parte dos membros aqui do canal. Em breve começo a colocar o nome da galera que está fazendo parte aí do clube de membros e vejo você no próximo vídeo. Até lá!